Vamos ler em João capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Pastor, diante desse texto, espero que o Senhor possa nos explicar e que a gente possa entender melhor uma realidade em que a gente vive, que nós conhecemos pessoas que, quando elas ouvem o Evangelho, ouvem a palavra de Deus e passam a crer em Jesus, confessar o nome de Jesus, algumas pessoas são transformadas e outras pessoas não são. E aí eu lhe faço essa pergunta para que as pessoas possam entender o porquê que algumas pessoas são verdadeiramente transformadas e tem outras pessoas que não são, apenas fazem parte de uma religião, de um grupo de pessoas, mas a vida não muda, continua a mesma coisa. A principal característica do crente salvo, do cristão salvo, é um novo nascimento. E é sobre isso que Jesus fala aqui com Nicodemos nesse texto. E aqui eu percebo que o novo nascimento, a experiência da salvação, ela é uma experiência totalmente divina e não religiosa. Porque aqui nós vemos o momento em que Nicodemos vai ao encontro de Jesus, o doutor da lei, né? Era um homem que era príncipe dos judeus, instruído, conhecedor, né, da lei, das escrituras. Porém, Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo. Que ele precisava de passar por uma experiência a qual ele ainda não conhecia. E ele não entende essa linguagem de Jesus. Ele não entende o que Jesus quer dizer, né? Ele até questiona como pode eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe. E aí Jesus vai explicar o novo nascimento no verso 5, quando ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, por que existem aquelas pessoas que são transformadas, né, que vêm para a igreja e que têm um testemunho exemplar e que cooperam, que ajudam, que fazem o bem, que amam o próximo, que vivem em santificação? E tem aqueles que só servem de escândalo, pedra de tropeço, estão lá, mas em algum momento a gente acaba descobrindo o que a conduta daquela pessoa não é uma conduta, né, aquela boa conduta que ela tenta demonstrar, mas de fato quem aquela pessoa é de verdade. É uma pessoa má, é uma pessoa desonesta, uma infiel. Por quê? Porque essa pessoa não provou dessa experiência do novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência transformadora, que acontece dentro de nós, de dentro para fora. E não é uma experiência que eu possa reproduzir, que eu possa fingir, né? Não dá para fingir que é nascido de novo. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Então, mais uma vez, nós entendemos, assim como a salvação, que foi o assunto abordado no vídeo anterior, o novo nascimento também é uma obra que Deus produz em nós. Né? Diante dessa realidade, diante dessa verdade que a gente descobre à luz do Evangelho, o que nós
o que cabe a mim, o que cabe ao homem fazer para alcançar esse novo nascimento? Há alguma coisa que a gente possa fazer para ir em busca desse novo nascimento? O que acontece? Para alguns, essa experiência ela pode acontecer de imediato. E você vê que Paulo, quando ainda era Saulo, estava indo a caminho de Damasco, perseguir os cristãos, e Jesus se apresenta para ele no meio do caminho, aparece para ele, e ele tem uma experiência que mudou a sua vida radicalmente, instantaneamente. A partir daquele momento, Saulo passou a servir Jesus e houve uma mudança radical e imediata. Já Pedro, a gente vê ele caminhando com Jesus 3 anos, e aí, no momento crucial, quando Jesus vai ser preso, ele puxa a espada, né, e tenta acertar. Malco provavelmente tentou acertar a cabeça dele, errou e acertou apenas a orelha. Então nós vemos um homem que não caminhou com Jesus, que não ouviu os seus ensinamentos, porém teve uma experiência radical e imediata. E nós vemos outro que caminhou com Jesus, que ouviu os seus ensinamentos e que participou dos milagres que Jesus realizou, mas para ele foi um processo ainda demorado. E o que foi que Pedro fez? Ele permaneceu ao lado de Jesus. Ele buscou aprender ao máximo, ele ouviu atentamente. O que nós devemos fazer para alcançarmos essa experiência, né, para nascermos de novo, para sermos alcançados pela graça? O Senhor nos dá a oportunidade. Ouvir o Evangelho, participar de uma comunidade, de estar ali sendo discipulado, ensinado, instruído. Então cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade, né? Estarmos ali sempre atentos e procurarmos aprender mais de Deus, meditar nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, que com certeza, à medida que a gente vai conhecendo Deus pelas Escrituras, o amor dele vai sendo derramado em nossos corações, e com certeza nós vamos ter uma experiência genuína, verdadeira com o Senhor. Entendi. Então fica bem claro que nós precisamos sim nos aproximar de Deus. Uma palavra diz que a gente tem que se achegar a Deus e Deus se achegará a nós. Então, o homem, ele vivendo a vida dele do jeito que ele está vivendo e não conhecendo a palavra, o Evangelho, fica difícil provar desse novo nascimento, não é? Essa ideia de transformação ser da noite para o dia através de uma oração ou através de uma campanha, isso é difícil de acontecer, mas cabe a gente pelo menos conhecer a Jesus, né? Conhecer a Jesus. E hoje, infelizmente, é uma das dificuldades que a gente encontra de ver pessoas realmente nascidas de novo, né? A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? E é claro que uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela produz obras do Espírito de Deus. Não há como apenas eu dizer que tenho Deus no meu coração e não produzir obras que agrade a Deus ou que seja da vontade de Deus, né? Então fica claro essa resposta que o novo nascimento é sim uma obra de Deus. A gente tem que conhecer primeiro esse Deus para poder crer no Senhor, né?